Então, gente, a gente tem conversado, olhado para o livro de Apocalipse. Lá atrás, na introdução, a gente dividiu o livro de Apocalipse em 7 sessões. 7 sessões que seriam sessões paralelas. A gente revisitou isso na última aula. Paralelas em que sentido? O livro de Apocalipse, ele conta uma história que se dá entre a primeira vinda do Senhor Jesus e a segunda vinda do Senhor Jesus. Então ele traz perspectivas diferentes, 7 perspectivas diferentes, ou 7 histórias contadas dentro desse grande período de história. São 7 ciclos, 7 ciclos, 7 sessões paralelas, ou seja, elas acontecem concomitantemente, paralelamente, ao longo desse período de história. Não é ideia do Apocalipse, a gente vai ver brevemente isso, na interpretação que nós decidimos adotar, é pensar o Apocalipse como um livro que vá contando a história sequencialmente. Então, como se o capítulo 1 fosse ali um períodozinho da história, um determinado momento, os dias de João. Aí o capítulo 2 começa as mensagens da igreja. Uma mensagem da igreja é um período da história, outra mensagem da igreja é outro período da história. Entendemos que não é esse o objetivo do Apocalipse, mas que ele abrange toda a história entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, e que ele se divide em ciclos que são marcados por determinados elementos: 7 candelabros, 7 selos, 7 trombetas, e por aí vai, 7 taças da ira de Deus. Então ele é marcado por alguns elementos que dividem essas sessões. Você vê o término, o fluxo de uma pequena dessas histórias, o início da outra, e você enxerga, olha, isso aqui está acontecendo ao mesmo tempo que a sessão anterior, que o relato anterior, que aquela história, aquela revelação anterior. Então a gente viu que a primeira sessão compreende os 3 primeiros capítulos de Apocalipse, que é Cristo entre os candeeiros. No primeiro capítulo nós vimos que de fato João ele faz a apresentação do livro, e ele tem uma visão de Cristo entre 7 candeeiros, e ele vai trazer o entendimento do que é aquilo. O próprio Senhor Jesus, o Filho do homem, vai dizer para João: João, entende, as 7 estrelas são 7 anjos que estão nas 7 igrejas, e os 7 candeeiros, os 7 candelabros, nos quais estou no meio, são as 7 igrejas. Então agora Jesus ordena a João que escreve 7 mensagens. 7 mensagens, dentro ainda dessa primeira sessão, às 7 igrejas da província da Ásia. A cada anjo, são 7 anjos, cada anjo corresponde a uma igreja. Quem são esses anjos, você se lembra? São os pastores das igrejas, os proclamadores da palavra, os mensageiros, para os quais aquelas cartas serão dirigidas, essas mensagens às igrejas serão dirigidas, e esses pastores lerão, ou seja, serão portadores da mensagem às igrejas. Lembra, lá no início, nas bem-aventuranças, no capítulo 1, que João diz, ele fala: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que ouvem. Ou seja, bem-aventurado o anjo que lerá na igreja, ou o pastor, o presbítero, o líder, que lerá aquela mensagem na igreja como portador da mensagem, e bem-aventurados, felizes, aqueles no meio da igreja que derem ouvidos à leitura, à palavra transmitida pelo anjo, pelo pastor. Beleza isso? Dúvidas com relação a isso? Bem tranquilo, não é mesmo? O próprio Apocalipse ajuda a entender quem é aquele anjo, que é a pessoa que vai ler a carta. A gente então entra no capítulo 2, com a primeira carta às igrejas. Antes disso, como eu disse, a gente tem que olhar para essas cartas e definir uma forma de interpretá-la. A visão majoritária no meio evangélico do brasileiro é o método historicista. O que quer dizer isso? Que aquilo ali, ele representa períodos da história. Pastor, mas isso é o método majoritário? É o método majoritário, mas não é porque é o majoritário que é correto. Por que é o método majoritário? Porque a igreja brasileira, majoritariamente, é pentecostal e neopentecostal.
E, majoritariamente, os pentecostais e neopentecostais adotam uma linha dos últimos dias chamada dispensacionalismo. Esse dispensacionalismo é o que a gente vê naquelas histórias do deixados para trás, né, um arrebatamento secreto da igreja, e toda essa linha doutrinária, e eles preconizam o quê? Que o Apocalipse ele é um fluxo histórico do início ao fim. Ele não é dividido em ciclos, narrando o mesmo período da história. Então, para eles, cada igreja, nas cartas aqui dirigidas às igrejas, nas mensagens dirigidas às igrejas, cada igreja representa um período da história. E se enxerga alguns elementos nas figuras das cartas como sendo algo, ou o nome da igreja, ou algum elemento da carta, como sendo algo determinante para falar que período da história é aquele, né? Desconsidera os fundamentos de interpretação do gênero literário apocalíptico. Ali ficou gênero, mas é gênero, o gênero literário. Então, o que a gente adota? E a gente viu lá atrás, a gente adota o método de interpretação do Apocalipse idealista. Ou seja, tudo o que acontece no Apocalipse diz respeito a todas as igrejas em toda a história, em todos os tempos. Não diz respeito somente àquelas 7 igrejas da Ásia, da província da Ásia. A gente viu na última aula que o número 7, ele traz uma ideia de totalidade, de completude, de perfeição em todo o contexto bíblico. Ou seja, quando se fala que se escreve a 7 igrejas, está se escrevendo a todas as igrejas. Aquelas igrejas são representantes da igreja de Cristo na terra, recebendo a mensagem. Mas, por óbvio, a mensagem se espalhou e atingiu tantas e tantas outras igrejas, chegou aos nossos dias, nos atinge hoje, e isso quer dizer que cada igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, cada igreja da Ásia Menor é um pouquinho de nós hoje, é um pouquinho de todas as igrejas ao longo das eras. Nós somos Éfeso, nós somos Esmirna, nós somos Pérgamo, nós somos Tiatira, nós somos Sardes, nós somos Filadélfia e nós somos Laodiceia. Beleza essa ideia? É essa a ideia que a gente vai seguir. É importante a gente apresentar o método anterior. Se os irmãos olharem a apostila, vão ver lá as representações. Por exemplo, a igreja de Éfeso, a primeira igreja, fala das primeiras provas, então é a igreja apostólica. A igreja de Esmirna fala muito de perseguição, associa-se o nome da igreja de Esmirna a mirra, que era aquela planta que quanto mais se esmagava, mais ela exalava o seu cheiro, então é a igreja perseguida até o edito de Milão em 313, editado por Constantino, que foi um edito de tolerância, e cessaram-se as perseguições aos cristãos. E aí a gente tem a igreja de Pérgamo, olha que interessante, vai pegar a ideia de Pérgamo, Pegamo é casamento, per seria prefixo de pervertido, um casamento pervertido, união entre igreja e Estado, é a igreja imperial sob os imperadores romanos, que vai até a queda de Roma, aproximadamente no ano 490, no ano 500. Tiatira, a igreja da idade. Então eles vão colocando toda essa ideia de uma igreja de mensagens históricas. Estou trazendo isso como ilustração, não é o que nós seguiremos. Nós vamos olhar para Éfeso e vamos falar assim: Éfeso sou eu. Nós vamos olhar para Esmirna e vamos falar assim: Esmirna sou eu. Problemas de Esmirna estão no nosso meio. Qualidades de Esmirna, elogios a Esmirna. Na verdade, Esmirna é uma das cartas que não tem problemas, né? A igreja não apresenta problemas, não apresenta repreensões. Mas os elogios a Esmirna são a nós, e a realidade de Esmirna é a nossa. E assim sucessivamente, para todas as mensagens, todas as cartas. Nós somos todas aquelas igrejas. As igrejas, as igrejas, ou a igreja, né, de todas as eras, a igreja de todo o mundo, são aquelas 7 igrejas. Dúvidas com relação a isso, gente, ou considerações? Há algumas controvérsias com relação ao Apocalipse, se o Apocalipse, alguns estudiosos consideram que primeiro foram enviadas as 7 cartas e depois escrito o Apocalipse. E as 7 cartas teriam sido separadas e depois juntadas.
Pelo contexto de Apocalipse, dá a entender que foi como se fosse uma carta circular. Todo o livro de Apocalipse, escrito e enviado, encaminhado, não sei se em 7 cópias, ou em uma cópia que fosse passando de igreja a igreja, a gente não tem ao certo como foi o modus operandi, mas a gente vê pelo contexto literário de Apocalipse que foi uma grande carta circular dirigida a essas 7 igrejas. Se são 7 cópias escritas por João, ou se foi uma cópia que foi passando de igreja em igreja, aí a gente não consegue precisar. Perfeito, isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou voltar o mapinha para a gente ver como é que as igrejas estavam dispostas, aí vai ficar excelente. As igrejas eram próximas umas das outras. Uma igreja ficava 50 quilômetros da outra, 100 quilômetros das outras. As cidades são muito próximas, ficam ali na península da Turquia. Você tem o mar Egeu de um lado, a Grécia de outro lado, a Turquia. E naquela região da Turquia é onde estavam todas essas igrejas, naquela pontinha da Turquia. Então não tinha uma dificuldade muito grande no acesso entre uma cidade e outra. E como a gente vai ver en passant, essas cidades, via de regra, eram rotas postais do Império Romano, rotas comerciais do Império Romano. Então a interligação entre essas cidades era fácil, o acesso entre as cidades, entre as igrejas, era muito fácil. Obrigado, Denis, valeu demais. A gente vai perceber que cada carta, então, cada mensagem, eu prefiro chamar de mensagem do que carta, tá? Nas Bíblias a gente vai ver como carta à igreja, eu prefiro chamar de mensagem. Por que eu prefiro chamar de mensagem? Porque na leitura que a gente viu, que a gente fez nos nossos estudos, Apocalipse é uma grande carta. E dentro desta grande carta tem mensagens específicas para cada igreja. Então, muito embora a Bíblia fala que em carta, lá no títulozinho, aquele título não é canônico, não é inspirado, foi o editor aqui da Bíblia, Nova Almeida Atualizada, que colocou aqui em cima carta a Éfeso, carta a Esmirna. Então eu prefiro trabalhar com a ideia de mensagem, já que Apocalipse é essa grande carta. Cada mensagem, ela vai ter uma estrutura muito bem definida. Algumas vão ter um intercambiação, não sei qual que seria a palavra correta, mas vai ter uma mudança na ordem dessa estrutura, ou eventualmente vai ter uma supressão. Como eu disse, Esmirna, por exemplo, não vai ter o ponto 4, repreensões, nem Filadélfia, se não me falha a memória. Então também não vai ter repreensões, vai ter elogios, exortação, promessas ao vencedor. Então como é que a gente olha para essas cartas que estão em Apocalipse 2 e 3. Em primeiro lugar, a gente vai ver uma ordem de Cristo indicando o destinatário daquela carta. Essa ordem vai ser via de regra o seguinte: ao anjo que está na igreja de Éfeso, escreve. É isso. Ao anjo que está na igreja de Esmirna, escreve. Sempre repetindo a mesma fórmula. Então a gente não vai se ater a olhar a respeito do destinatário. O destinatário sempre é o anjo da igreja, para o qual aquela mensagem é dirigida, o pastor, o proclamador da mensagem, o portador da mensagem. É a ele que é direcionada a mensagem daquela igreja, ele como destinatário. Segundo ponto que a gente vê nas estruturas das cartas é que o remetente se identifica, nesse caso Cristo. E ele vai se identificar como? Exceto em uma carta. Ele vai se identificar, via de regra, como um atributo ou uma característica ou mais características da visão de João lá do capítulo 1. Isto diz aquele que tem os olhos como chamas de fogo e como os pés de bronze polido. Essa identificação, a gente viu lá na aula passada, como que cada coisa dessa tem um significado, está na nossa apostila e a gente percorreu isso. A gente vai entender que aquele atributo do Filho do Homem, aquele atributo de Cristo, identificado por aquela figura vista por João e que identifica o remetente, tem alguma coisa a ver com a mensagem da carta. Então, quando ele fala, por exemplo, para a igreja de Pérgamo, isto diz, eu acho que é Pérgamo, tá? A gente vai puxando de memória. Isto diz aquele que tem a espada de 2 gumes. Lembra que João tinha visto o Filho do Homem com a espada saindo da boca? Então você vai ver que ali no contexto vai estar falando de juízo,
vai estar falando a respeito da palavra de juízo de Cristo no contexto da mensagem de Pérgamo, porque é isso que significa a espada que sai da sua boca. Beleza, gente? Depois a gente vai ter elogios, via de regra os elogios, vou elogiar, o Cristo vai elogiar a obra da igreja, vai elogiar ou o amor da igreja, ou vai elogiar porque eles são perseverantes. Via de regra é isso, tá? Há uma similaridade nos elogios às igrejas. Depois vem as repreensões. As repreensões ou é porque abandonaram o primeiro amor, no caso de Éfeso, ou porque eles acham que não precisam de Cristo e confiam nas riquezas, como é o caso da última igreja, que é a igreja de Laodiceia, ou eles dão lugar aos hereges e estão deixando entrar falso ensino, uma falsa doutrina no meio da igreja, como é o caso de Sardes, no caso de Sardes ainda é pior, porque Sardes, assim como Sardes e também Laodiceia, a igreja é uma igreja indiferente, é fria, para ela tanto faz como fez, é uma igreja praticamente nominal, a igreja de Sardes e de Laodiceia, e Cristo vai apontar isso como algo repreensível. Então vem as exortações, é uma outra característica, uma outra parte da estrutura. Então, lembre-se de onde você caiu, arrependa-se, senão eu virei e tirarei o candelabro do meio de vocês. É a repreensão que está lá em Éfeso, a carta à igreja de Éfeso. Volte às primeiras obras, lembra-te de onde caíste, volte ao seu primeiro amor, senão virei e tirarei o candelabro. Depois vem as promessas, ao que vencer, ao vencedor darei de comer da árvore da vida que está no meio da cidade de Deus, alguma coisa assim, eu estou puxando de memória, não necessariamente é ipsis literis isso, há a promessa da árvore da vida, há a promessa da coroa da vida, e por aí vai, mas há sempre uma promessa para aquele que perseverar até o fim. Aquele que é perseverante, esse é o vencedor. É aquele que suporta as perseguições, suporta as aflições, permanece fiel e recebe de Cristo a coroa da vida, ou recebe de Cristo de comer da árvore da vida e do maná escondido, e por aí vai. A gente vai ter uma passada muito rápida sobre essas estruturas de cada igreja. E por fim, sempre termina, ou antes da promessa ao vencedor, ou depois da promessa ao vencedor, com uma exortação, uma ordem, um mandamento. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tanto o destinatário, que é fixo, só mudando a igreja, quanto essa conclusão, esse mandamento, eles sempre se dão da mesma forma, não são objeto da nossa análise, da nossa percepção, é sempre um chamado àqueles que estão recebendo a mensagem, que ouçam a voz do Espírito, aquilo que o Espírito diz às igrejas. Nota o plural, ele escreve a Éfeso, mas diz, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso dá esse caráter universal do livro de Apocalipse. Esse caráter de que ele é destinado a todas as igrejas de todos os tempos, porque aquela mensagem que é destinada a Éfeso, não é só para Éfeso, é para as igrejas. Beleza isso, gente? Tranquilo? Dúvidas com relação a esse ponto? Não? Agora vamos orar para Deus fazer a multiplicação do tempo e do milagre. Vamos ver 7 cartas, as 7 mensagens, melhor dizendo, destinadas às igrejas de Apocalipse. A gente vai ver aqui, está bem pequenininho, o mapa não é muito favorável, mas a gente vai ver que lá naquela quadradinho menor lá, aquele pedacinho ali é onde está compreendido todas as igrejas da Ásia Menor. Do lado de cá do mar está a Grécia, do lado de lá a Turquia. E elas são muito próximas. Éfeso é uma cidade portuária, mais ao sul da Turquia, dessa península da Turquia, e como cidade portuária, ela fica na foz de um rio, e com acesso ao mar Egeu. Então, Sardes, ela é mais central. Sardes é talvez ali a menos importante dessas cidades, e ela então está no meio das rotas que vai ligar as outras cidades. Tiatira, por exemplo, é muito próxima de Sardes, 50 quilômetros. É daqui
em Valparaíso, né? Então é muito próximo, as cidades são muito próximas umas das outras, não dá uma distância muito grande, como o Denis mesmo colocou para a gente. E a gente vê esse contexto. A carta, ela circulou entre essas igrejas. O livro de Apocalipse, destinado a essas igrejas, circulou entre essas igrejas. Não são igrejas muito afastadas umas das outras, uma igreja na África, uma igreja lá na região de Israel, não. Estão todas ali pertinho, na Turquia. Eu não sei se aquela porção, não me lembro se aquela porção da Turquia ela é a europeia ou é a asiática. Acredito que é asiática, né? É asiática, aquela porçãozinha, e era conhecida como a província romana da Ásia. É a parte da Ásia que Roma havia tomado naqueles dias e que a gente conhece também como Ásia Menor. É aquele pedacinho. Galácia, não está escrito ali, mas a Galácia é uma região da Ásia Menor. Os Gálatas receberam as cartas naquela região também da Ásia Menor. A gente vê relatos da Frígia, por exemplo, no livro de Atos, Paulo indo à Frígia, região também da Ásia Menor. Era uma região onde houve uma grande quantidade de igrejas plantadas, inclusive algumas delas pelo próprio apóstolo Paulo. É o caso de Éfeso. As outras não há indicativo que Paulo teria plantado, elas podem ter nascido depois, a partir, por exemplo, da igreja de Éfeso. Como bem colocou o Denis, que ela se tornou um grande centro de evangelização e de proclamação e expansão do evangelho. Então vamos à nossa primeira carta, a carta de Éfeso. Bem, gente, o remetente da carta de Éfeso, se os irmãos olharem depois, eu acredito que os irmãos tenham lido, mas o primeiro verso do capítulo 2 é aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candelabros. Éfeso era uma igreja operosa, é uma igreja cheia de obras, era uma igreja zelosa. Inclusive essas características de Cristo apontam para isso, porque eles resistiram aos falsos apóstolos, aos falsos mestres. É a ideia de que Cristo tem as 7 estrelas nas mãos e Ele governa a igreja, por meio dos anjos que Ele constitui no meio da igreja. Éfeso era uma representação disso. Mas havia uma repreensão contra Éfeso, é o seguinte: vocês são zelosos, vocês cuidam muito da doutrina, vocês são operosos, mas vocês abandonaram o primeiro amor de vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. Então, nós vemos a exortação para Éfeso. E a gente tem que pensar em Éfeso como sendo aquela igreja que já era de meia vida, né? Tipo eu, assim, 40 anos de idade. Você pensar que Paulo, ele faleceu, ele passou ali, não vou colocar o falecimento de Paulo não, mas que ele teria passado por Éfeso na década de 50, tá? Na década de 50 da nossa era, depois de Cristo. João estava escrevendo o livro de Apocalipse na década de 90. Então a gente tem aí um lapso de 40 anos. Era uma outra geração de crentes em Éfeso. Talvez os filhos, talvez os netos daqueles que haviam se convertido e estavam na plantação da igreja de Éfeso. E a acusação contra Éfeso, a repreensão é justamente essa: olha, vocês não são como antes. Vocês abandonaram o primeiro amor, vocês esfriaram no amor. São operosos, são ativistas, fazem muito, são zelosos com a doutrina, e isso, parabéns por isso, mas vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês precisam agora, na exortação, retornar a esse primeiro amor. Vocês precisam retornar a prática das primeiras horas. Lembra, identifica, veja onde vocês caíram e voltem para lá, porque se vocês não se arrependerem, eu virei até vocês e tirarei o candelabro do lugar dele. O candelabro era o quê? A igreja. Então, olha, vocês vão perder o testemunho de Cristo. Cristo no meio de vocês, a igreja daqui vai passar. A igreja aqui vai morrer. A igreja aqui vai acabar se vocês não se arrependerem e voltarem à prática das primeiras obras. E na promessa, ao vencedor, ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aplica-se a nós hoje? Claro. A gente vê quantas vezes aí igrejas que têm um zelo doutrinário tão grande,
mas que abrem mão do amor a Deus, do amor ao próximo, o grande mandamento, né? O resumo da lei. Qual o resumo da lei? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de toda a força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se você deixa esse amor, o primeiro amor, o amor a Deus, o amor ao próximo, e se torna simplesmente uma associação que vigia e que zela por doutrinas, a palavra de Deus é o seguinte: o candelabro será removido. Isso se aplica a nós, não era só a Éfeso. A gente tem que olhar para a gente e ver se a gente não está se tornando essa igreja que é simplesmente zelosa, simplesmente uma fábrica, uma fábrica não, mas você uma fortaleza de se assegurar de que os mandamentos estão sendo cumpridos. E o pastor é aquele bedel que fica vigiando se está todo mundo fazendo direitinho. Não é isso. Esse não é o objetivo. Na verdade, é aliar, e a gente tem tido essa aula, né, com o reverendo Reginaldo, aliar a ortodoxia com a ortopraxia. É a doutrina e o amor. Não pode ser só uma perna. A igreja com uma perna só, ela é manca. Ela é manca. E ainda entra um outro elemento que eu não sei se o reverendo Reginaldo abordou, eu estava na classe dos novos membros, a ortopatia, que é o sentimento correto. Então você tem a ortodoxia, que é a doutrina correta, você tem a ortopraxia, que é a prática correta, e você tem a ortopatia, que é o patos correto, o sentimento correto, no trato das coisas de Deus. A isso que Éfeso é exortado, é isso que Éfeso apresenta como necessidade de transformação, e a promessa é: o que vencer, o que passar por isso, chegar do outro lado, vai usufruir da árvore da vida que está no meio do jardim. A gente vê já que é um link muito grande com Gênesis, a árvore no meio do paraíso, aliás, que era a árvore que estava lá no meio do jardim. A gente vai encontrar isso em Gênesis capítulo 2, quando Deus apresenta o jardim, Ele colocou a árvore da vida no meio do jardim. Quando o homem caiu e pecou, Deus fechou o caminho de acesso do homem à árvore da vida, para que ele não comesse da árvore da vida e fosse como Deus e vivesse eternamente. Está escrito isso no Gênesis, e agora essa figura do Gênesis é resgatada, colocada lá na carta, na mensagem aos Efésios, no Apocalipse, e dizendo: aquela árvore da vida, ela estará presente no meio do paraíso. E a gente vai ver em Apocalipse 22, na figura usada da nova Jerusalém que desce dos céus, a árvore da vida no meio da cidade, na praça central da cidade, a árvore da vida. Hoje a gente, quando chega numa cidade pequena, principalmente na praça central da cidade, tem o quê? Tem a igreja lá, né? Na Nova Jerusalém vai ter o quê? A árvore da vida, no centro, é o coração da cidade. E aí a gente vê, é maravilhosa a figura, ela dará 12 frutos por ano, um para cada mês, todos se alimentarão dela, as folhas curarão os povos naqueles dias. É uma figura interessante, a figura da árvore da vida, mas isso a gente vai ver mais à frente. A segunda igreja é a igreja de... Todo mundo leu em casa, né, gente? Todo mundo fez o dever de casa, né? Eu gravei até videozinho lendo o texto, para incentivar os irmãos a lerem. Olha só. Esmirna. Esmirna é uma das igrejas que não tem repreensão, como eu disse. Ela é uma igreja elogiosa, uma igreja que Cristo vê valores. A gente vê que, aqui nós temos na apostila a identificação de como é a cidade e tudo. É interessante que o seguinte, a cidade de Esmirna, e isso é importante para a gente entender o texto, os judeus expulsaram os cristãos da sinagoga 10, 15 anos antes. Na década de 80, cerca de 10 anos antes, os cristãos foram expulsos e perseguidos pelos judeus. Houve grande perseguição em Esmirna. A perseguição foi tão grande que alguns anos depois, um discípulo de João em Esmirna, chamado Policarpo de Esmirna, ele foi
ele foi martirizado. Esmirna, assim como Éfeso, assim como outras cidades, era um centro de adorador ao imperador, os judeus de adoração ao imperador. E os judeus usavam isso de subterfúgio para perseguir os cristãos. Lá em Esmirna, os judeus eram altamente anticristãos. Eles expulsaram, eles excomungaram os cristãos da sinagoga. As sinagogas naqueles dias eram os lugares, via de regra, que os cristãos também reuniram. E por isso, João vai fazer referência nesse texto a uma sinagoga de Satanás. Por quê? Porque rejeitaram a palavra de Deus. É a sinagoga de onde os cristãos de Esmirna, foram expulsos. O senhor estava contando de Policarpo de Esmirna. Ele foi fruto de uma perseguição dos judeus, foi levado diante do procônsul, o governador romano da cidade de Esmirna, e o governador falou o seguinte: olha, você negue a Cristo, e se você negar a Cristo como Senhor, porque tinha que se declarar que César era Senhor, e os cristãos não declaravam que César era Senhor. Se você declarar que César é Senhor e você amaldiçoar o seu Cristo, você viverá. Mas se você não fizer isso, você vai morrer. E Policarpo, é famosa a frase, muito famosa, a frase de Policarpo, e ele respondeu o seguinte: servi a Cristo por 86 anos, e ele nunca me fez nenhum mal. Como posso blasfemar contra meu rei que me salvou? Foi queimado vivo. Policarpo foi queimado vivo na cidade de Esmirna, nesse contexto. Então, os elogios à igreja de Esmirna, Cristo diz a ela que conhece as tribulações pelo qual passa, a pobreza dela, porque eles foram excluídos da sinagoga, foram lançados, arrojados ao ostracismo, passavam por dificuldades financeiras, não tinham mais riquezas, não tinham bens, não tinham trabalho, não tinham nada. E Cristo vai falar assim: eu conheço a pobreza de vocês, mas vocês são ricos, porque vocês têm o que vocês precisam. Vocês têm a graça, vocês têm a salvação, vocês têm a bênção de Deus. Eu conheço também a blasfêmia dos que se declaram judeus, não são, e são, na verdade, sinagoga de Satanás. É esse contexto, daqueles que se diziam judeus, povo eleito de Deus, mas que excluíram os cristãos, trouxeram dores e perseguições, tribulações aos cristãos. E Cristo diz: esses que preteriram vocês, estes sim são sinagoga de Satanás. Nesse contexto, a exortação é: persevere, não tenham temor das tribulações que virão contra vocês. O diabo, olha como que João coloca: o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Sejam fiel até a morte, eu darei a coroa da vida. Sejam fiel até a morte. Então ele estava falando, vai vir grande perseguição, por um período de tempo determinado. Os 10 dias aqui é uma figura, um período de tempo determinado. Tem início, meio e fim, período determinado. Sejam fiéis até a morte. Até a morte. E eu darei a coroa da vida. E aí a dicotomia, que eles poderiam até, em nome de Cristo, sofrer o dano da primeira morte, mas não sofreriam o dano da segunda morte. Eles teriam a coroa da vida. E a promessa ao vencedor na igreja de Esmirna é: o vencedor de modo nenhum, olha que interessante, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Estava dizendo aos de Esmirna: vocês vão morrer em meu nome, mas vocês vão ter vida no céu. Vocês vão ter um encontro com a verdadeira vida, com a vida eterna. Era uma palavra encorajadora, né? Seja fiel até a morte. E vocês vão ganhar a coroa da vida, e se vocês vencerem, vocês não vão sofrer o dano da segunda morte. Era como uma sentença, né? Imagina o encorajamento que as pessoas de Esmirna tiveram ao ler. Diz respeito a nós? Diz respeito a nós, não é isso? Quantas vezes somos preteridos, deixados de lado, por causa da nossa fé? Seja no trabalho, seja no contexto político mesmo, seja no contexto social, na cidadania. Você ser cristão em determinados países, inclusive, é crime capital. Ser cristão. E pessoas ainda assim professam a fé em Cristo.
Isso está dentro da nossa igreja hoje? Provavelmente. Pessoas que sofrem. Eu vou contar uma história, como passou muitos anos, diz respeito a mim. Mas já se passaram muitos anos, eu me sinto confortável de contar. Eu estava na faculdade, no meu último ano de faculdade, e tinha um professor na faculdade que era ateu. E ele sabia, ele mapeava os seus alunos que eram cristãos. Um dia eu estava na sala de professores, conversando com o coordenador do curso, ele chegou, ele sentou na mesa dele, ele abriu a gaveta dele e falou assim: Orbélio, oi, tirou um Novo Testamento daquele cinzinha, dos Gideões, e ele falou assim para mim: tá vendo isso aqui? Eu falei: tô. Isso aqui não vai te salvar no final do ano não, tá? Ele me reprovou nas 2 matérias que ele me dava aula. Ele me reprovou, por frequência, nas 2 matérias que ele dava aula. São as perseguições que a gente sofre. Às vezes não é a questão de perder a vida, mas é a questão muitas vezes de perder a dignidade, de perder a oportunidade, de ter que voltar atrás, retroceder e começar tudo de novo, por amor a Cristo. Isso está dentro da igreja. E a palavra é: seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. Ao vencedor, ele não sofrerá o dano da segunda morte. A terceira carta é a carta ou a mensagem dirigida a Pérgamo. Pérgamo era uma cidade muito interessante, né? E aí é importante a gente ver o contexto. Era uma cidade que era um centro de culto ao imperador muito forte, e era uma cidade também onde os deuses gregos, o panteão grego, ele tinha muita proeminência. Então você tinha em Pérgamo um altar a Zeus, que lembrava até um trono, e talvez por isso João, ou Cristo, faça referência a Pérgamo, onde está o trono de Satanás. Era um altar destinado a Zeus. Tinha um grande templo destinado, por exemplo, a deusa Atena, né, na cidade, e ali era um centro de romaria. Os religiosos, os pagãos, os fiéis pagãos, todos eles corriam a Pérgamo como um centro religioso, um centro de romaria. E, inclusive tinha lá um templo a um deus grego chamado, Denis vai conhecer muito bem esse deus grego, Paulo também vai conhecer muito bem esse deus grego, um deus grego chamado Esculápio. Não é isso? Vocês conhecem essa história de Esculápio, de quem é Esculápio? É aquela cobrinha, daquela hastezinha, que é símbolo da medicina. Lá havia o deus da medicina, aquela cobra. Também pode ser daí que tiraram a ideia do trono de Satanás, o que Cristo trouxe, a ideia de trono de Satanás, uma vez que a serpente é símbolo de Satanás. Há algumas possibilidades, algumas interpretações com relação ao trono de Satanás, que Paulo vai fazer referência em Pérgamo, não passei o slide, que são os versos 12 a 17, capítulo 2. Mas o certo é que o culto ao imperador e a adoração a esses deuses que promoviam um ambiente contrário ao evangelho, toda essa conjuntura é de fato que nós podemos olhar e falar assim: ali estava o trono de Satanás. Era difícil o evangelho prosperar naquela cidade, o ambiente não era favorável, Satanás dominava. Satanás, por meio da idolatria, da falsa adoração e da presença estatal do imperador, Satanás dominava a cidade. E aí a gente vê que o remetente se identifica como aquele que tem a espada de 2 gumes, aquela figura de Cristo que vai promover juízo divino no meio da igreja de Pérgamo. Era a ideia, até porque essa espada era usada pelo próprio procônsul, né, para executar o juízo em nome de Roma. Seria o mesmo tipo de espada que João teria visto sair da boca de Cristo. E aí vem os elogios, os pontos fortes que são dirigidos a Pérgamo. Olha, vocês estão no lugar onde Satanás habita, vocês estão no lugar onde está o trono de Satanás, mas vocês conservam o meu nome, vocês não negaram a fé em mim, mesmo no dia de Antipas, a minha fiel testemunha, que foi martirizado aí
na cidade de Pérgamo, onde Satanás habita, que foi morto aí onde Satanás habita. Então a gente vê que é bem evidente que aí mesmo com aquele ambiente desfavorável, Pérgamo permaneceu fiel a Cristo. E a prova disso é esse Antipas. Antipas ninguém sabe quem é, de fato. A Bíblia aqui cita, alguma tradição posterior vai dizer que esse Antipas era um crente que não negou a Cristo e que foi assado dentro de um touro de bronze, que era uma forma das formas de execução na Grécia antiga. Ele colocava dentro daquele touro de bronze, acendia uma fogueira debaixo do touro de bronze, o touro era oco, e a pessoa era assada, virava um forno, a pessoa era assada viva dentro desse touro de bronze, e teria sido assim que Antipas teria sido martirizado por causa das perseguições que aconteceram em Pérgamo. Mas tinha um problema dentro de Pérgamo. E qual é o problema? Eles foram tolerantes com heresias. Eles foram tolerantes com erros doutrinários. João vai dizer que eles sustentaram a doutrina de Balaão. Balaão, se os irmãos forem a Números 25 e depois Números 31, isso está relatado no material que a gente colocou à disposição. Balaão foi um falso profeta que ensinou o rei moabita, Balaque, a fazer os filhos de Israel tropeçarem. O que ele fez? Ele enviou mulheres moabitas, os filhos de Israel não deveriam se contaminar com as mulheres dos povos da terra. Ele enviou mulheres moabitas, para essas mulheres moabitas seduzirem os filhos de Israel e levarem os filhos de Israel à idolatria. Então essa doutrina de Balaão é justamente a conjunção de imoralidade sexual e idolatria. A mesma coisa teria acontecido por meio de uma seita que surgiu também em algumas igrejas, surgiu no meio da Ásia Menor, que era a seita dos Nicolaitas. Também não se sabe ao certo qual é a origem dessa seita. Irineu de Leão vai dizer que essa seita, Irineu de Leão, ele é do segundo século, do segundo para o terceiro século, ali no 177 mais ou menos, conheceu Policarpo, foi discípulo de Policarpo. Policarpo de Esmirna, que foi martirizado, foi discípulo de João direto, do apóstolo João. Irineu vai dizer o seguinte: não, esses nicolaítas aí, eles seguiram o diácono Nicolau, que está lá em Atos 6, esse diácono Nicolau teria se desviado da fé e ele teria ensinado doutrinas de ascetismo que envolviam inclusive imoralidade sexual e idolatria. Conta a história, isso aí a gente não sabe, a tradição, que ele, por exemplo, pegou a mulher dele era muito bela, e falou: gente, a gente não pode deixar se influenciar com as coisas do mundo, quer ver? Está aqui minha esposa é linda, todos os homens aqui podem usar a minha esposa. E eu não vou me importar com isso, porque eu me desapeguei. Era o nível da coisa. Isso aí a tradição conta. Não é texto bíblico, não tem força normativa para nós, claro, mas a tradição conta que essa seria a mensagem, a pregação da seita dos nicolaítas, do desapego total às coisas da vida, ao ponto de não se importar e deles tomarem uns as mulheres dos outros. As mulheres tomarem umas os maridos das outras. E a igreja entrar nesse ciclo de idolatria e de permissividade e imoralidade sexual, assim como aconteceu lá no episódio de Balaão. Então a gente vai ver, alguns comentaristas vão dizer que tanto Nicolaitas como Balaão, como mais na frente a gente vai ver uma profetisa chamada Jezabel em outra carta, que eles teriam todos professantes de uma mesma doutrina, que envolvia idolatria e imoralidade sexual. Então ele vai falar que existem pessoas no meio dos crentes de Pérgamo que sustentam a doutrina de Balaão e que também existem lá pessoas que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então o grande problema de Pérgamo era essa permissividade com esses hereges, que tirava a pureza da igreja, que tirava a unidade da igreja e a ação de Deus no meio da igreja. E a exortação vem: arrependam-se. Arrependam-se, senão eu irei até aí e lutarei contra esses hereges com a espada que sai da minha boca.
com a espada aquele que tem a espada de dois gumes, que executa juízo, senão eu irei aí, se vocês não se arrependerem, e executarei juízo contra vocês e contra esses que têm professado esse tipo de doutrina. E a promessa ao vencedor é: ao que venceu darei o maná escondido. A ideia do maná escondido é lá do maná que ficava dentro da Arca da Aliança que Moisés tinha colocado, e que a Arca da Aliança teria sido guardada em algum lugar, no momento em que Israel foi invadido pelo Império Babilônico. A tradição conta que ela teria sido selada dentro de uma caverna dentro do Monte Nebo. Outras teorias também são apontadas, não se sabe o lugar, pelo menos a gente não sabe ao certo onde estaria essa Arca da Aliança, mas o certo é que na visão mais à frente de João, ele vai ver a Arca da Aliança no céu. Então o maná escondido é o pão vivo do céu, que é o próprio Cristo, que aquele que vence e o que vencer se alimentará, viverá a vida do próprio Cristo. Então dará o maná escondido e também dará uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha um novo nome escrito, qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. A pedrinha branca é uma coisa muito controversa. Tem 6, 7 interpretações possíveis para isso. A gente pode olhar para a cultura judaica, que colocava a pedrinha branca como um instrumento de absolvição. Então a pessoa que era condenada tinha o seu julgamento revertido, ela era absolvida mediante essa pedrinha branca. Também a pedrinha branca, dentro desse mesmo contexto judaico, era um ingresso para se entrar em determinados eventos. Então a pessoa recebia a pedrinha branca, um convite nominal e intransferível, um nome escrito lá, e a pessoa apresentava essa pedra para entrar ou num casamento, ou entrar em um determinado evento. Era um ingresso. E alguns comentaristas, eles caminham por essa linha, o direito de participarmos das bodas do Cordeiro, os direitos de adentrarmos os lugares celestiais por meio dessa graça que nós recebemos de Cristo. Uma pedra branca é figurado, claro, com o nosso nome escrito. É o nosso direito pessoal e intransferível de adentrarmos a glória do nosso Deus. Carta de Pérgamo fechada, chegamos à carta a Tiatira. Tiatira, eu falei Sardes, mas Tiatira que era a cidade menos importante. Era uma cidade simples, era uma cidade que ela era um centro, ela era estratégica, a posição dela era muito estratégica militarmente. Então Tiatira acabou sendo um centro de prestação de serviço. Lá na cidade de Tiatira, o que pautava a economia de Tiatira eram as atividades profissionais, e a cidade tinha muitos sindicatos. Naqueles tempos eles chamavam de guildas. Havia muitas guildas dos sapateiros, dos tecelões, dos artífices em couro, guildas dos construtores, guildas disso. Aquilo dominava a cidade. A vida da cidade girava em torno disso, das atividades profissionais. E cada atividade profissional tinha o seu Deus. Cada atividade profissional tinha o seu Deus. Se você não prestasse adoração àquele Deus, no contexto da guilda, você estava fora da guilda. Você estava alijado do exercício da sua atividade profissional. E os crentes de Tiatira, eles rejeitavam participar dessas celebrações, dessas situações. E aí vem a identificação do remetente. É aquele que tem os olhos como chama de fogo. A gente viu que são os olhos perscrutadores. Nada se pode ocultar aos olhos de Cristo. E é aquele que tem os pés de bronze polido, que é amparado, sustentado, fundamentado em justiça. E aí começam os pontos fortes da igreja de Tiatira. Eu conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, as suas últimas obras melhores que a primeira. Era o contrário de Éfeso. Éfeso tinha abandonado o amor. Tiatira estava com o vigor do amor, estava com aquele vigor espiritual. Mas Tiatira tinha problemas também contrários ao dos Efésios. Ela tolerava a heresia. E aí que vai entrar a figura de Jezabel, uma mulher profetisa, falsa profetisa, pretensamente falava em nome de Deus, mas que seduzia, diz a palavra de Deus aqui, os crentes
de Tiatira a praticarem imoralidade e a sacrificarem aos ídolos, aos deuses. Então é dentro desse mesmo contexto, e Jezabel seria alguém proeminente. Os comentaristas trabalham com a hipótese de um codinome, tá? É como se fosse aquela Jezabel, porque faz referência à mulher de Acabe no Antigo Testamento, a rainha Jezabel, que era a rainha de Israel, era uma rainha fenícia, e ela matou os profetas de Deus e instaurou o culto a Baal em Israel. Então, muita gente entende, os comentaristas entendem, os estudiosos, que essa Jezabel lá é uma referência àquela Jezabel do Antigo Testamento, é um codinome, é um apelido. Aquela mulher que é igual a Jezabel lá do Antigo Testamento, então, Jezabel, vocês estão tolerando Jezabel. A profetiza, pretensamente fala em nome de Deus, mas que leva o povo a pecar, leva o povo a sacrificar ídolos, leva o povo à idolatria, leva o povo à imoralidade sexual. Possivelmente ela é uma proeminente figura dessa seita dos nicolaítas, que a gente viu antes, e eles toleravam a presença de Jezabel, toleravam a presença de Jezabel. E Deus fala que sobre ela, se ela não se arrependesse, viria um juízo sobre ela. Ela ficaria com uma doença grave. Os seus filhos seriam dizimados, e filhos aqui são filhos espirituais, os seus seguidores seriam dizimados. E se a igreja também não se arrependesse, sofreria também grande tribulação aqueles que se adulteravam com aquela mulher, essa mulher que foi chamada de Jezabel. A exortação então vem dizendo o seguinte: olha, todas as igrejas saberão que eu sou Deus, que eu sondo mentes e corações. Olha o olho de fogo. Todas as igrejas saberão que eu sondo mentes e corações, e retribuirei cada um segundo as suas obras. Olha o pé do bronze, fundamentado em justiça, retribuirei cada um segundo as suas obras. Você percebe que a identificação de Cristo, ela tem íntima ligação com a mensagem que é transmitida na carta. Então eu sou o que sondo os corações e mentes, retribuirei cada um de vocês segundo as obras. E aos demais de Tiatira, que não se contaminaram com Jezabel, não vou colocar outro encargo sobre vocês não, permaneçam no amor, permaneçam na fidelidade, permaneçam naquilo que vocês foram chamados até que eu venha. Essa foi a exortação à igreja de Tiatira. E a promessa ao vencedor foram duas. A primeira, e duas grandiosas, né? A gente vê que a graça de Deus, mesmo em meio ao pecado, é fazer dos crentes de Tiatira que forem fiéis, fazerem deles reis e sacerdotes, dando autoridade e dando a eles a mesma glória do Filho, a estrela da manhã. Jesus se identifica como a estrela da manhã gloriosa em determinados pontos da Bíblia. Jesus é identificado assim. Cristo é aquele que tem o cetro de ferro, os crentes regerão com ele. Cristo é a estrela da manhã, nós participaremos da sua glória. A igreja de Tiatira participaria. Diz respeito a nós hoje? Diz respeito a nós hoje. Faltam 3 igrejas, nós podemos dar continuidade no próximo domingo, né? Eu acho que eu gostaria de ter encerrado hoje, para já no próximo domingo entrarmos no assunto, não quebrarmos esse, mas tratar 3 igrejas aí, eu acho que vai levar pelo menos mais 20 minutos, 20 minutinhos, e que vai adentrar aí vai atrapalhar a turma aí para o almoço. Não é mesmo? A gente continua semana que vem. Dúvidas, considerações com relação a isso? Dá para perceber que todas essas igrejas têm características que nos tocam hoje, né? De tolerarmos a falsa doutrina no meio da igreja, de negociarmos a nossa fé para não sermos penalizados no exercício da nossa profissão, na nossa vida, no mundo, por exemplo. As guildas, nas nossas guildas, negociarmos a nossa fé para não sermos taxados de retrógrados, de diversos fóbicos que podemos ser, nós negociarmos a nossa fé. A gente vive algo muito parecido com Tiatira, algo muito parecido com Pérgamo, algo muito parecido com Éfeso, algo muito parecido com Esmirna. Cada uma dessa igreja percebe bem que cada uma delas não é um período da história especificamente,
mas fala da igreja e características da igreja ao longo de todo o tempo. Perfeito. Hoje a gente não tem mais um trono, um altar a Zeus, não é isso? Mas a gente vai lá e coloca um outro ídolozinho no lugar de Zeus, talvez o dinheiro. Talvez eu fale assim, se eu tiver dinheiro, eu vou ter tudo que eu preciso, eu não vou ter problema nenhum. Teve uma igreja que pensou isso, a gente vai ver semana que vem. Mas talvez a gente pense isso, olha, eu tenho tudo, não tenho falta de nada, para que Deus? Ou no dia que eu tiver tal coisa, aí sim eu buscarei a Deus. Não, Senhor, olha, o meu momento de vida agora, eu não vou na igreja domingo não, meu momento de vida é de trabalhar, para conquistar, para ter. No dia que eu tiver, aí eu vou, busco a Deus, eu me entrego a Deus, eu vou para a igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Sabe quando chega esse dia? Nunca. O ser humano nunca é satisfeito. E, meus irmãos, percebam uma coisa muito importante. Quando a gente acha que a gente que está no controle, no domínio, é o ídolo que está dominando a gente. É o dinheiro que está dominando a gente. Por exemplo, dentre os muitos ídolos. É o filho, o amor ao filho, o amor à família, né? Aquela exaltação a um pedestal, aquela idolatria à família, é que está dominando a gente. Ah, tadinho do meu filho, eu não vou para a igreja hoje não, e vou levar meu filho para ouvir a palavra de Deus não, porque tadinho, ficou tão cansado da semana, a escola puxou tanto ele, aí o ídolozinho está lá, dominando. A gente acha que está no controle, mas se a gente cede, o ídolo entra de pé na porta, e joga a gente longe, e domina tudo, e escraviza a gente. Os ídolos são outros, mas a idolatria permanece. A idolatria permanece. Obrigado, Lu. Mais alguma consideração, gente? Sérgio? Era isso mesmo, era isso mesmo. Eram os judeus, eles às vezes tinham mais força que os cristãos, porque eles eram uma religião conhecida, eles tinham uma identidade nacional, era uma nacionalidade, era uma espécie de cidadania. O cristão não, o cristão era um cara que aderiu a algum modismo do momento. Isso era completamente rejeitado, tanto pelos judeus quanto pelo Império Romano. As perseguições que vêm, então, são coisas, eu vou usar uma palavra, né, é feia, né, crudelíssimas. Gente, Nero pegava os cristãos vivos, colocava no alto dos postes em Roma, tacava piche e acendia a tocha humana, para iluminar a cidade. A gente tem as ideias das arenas, que botava os gladiadores, quando o povo já não se divertia mais com os gladiadores, fala assim, vamos botar leão e vamos botar cristão lá dentro. Joga primeiro as crianças, e depois joga os pais vendo as crianças, depois eles sendo jogados, e os testemunhos, aí a gente tem livros, né, o livro dos mártires, a gente tem alguns livros que contam essas histórias, que os cristãos entravam nas arenas cantando louvores, e era interessante que a semente do evangelho era regada com sangue, quanto mais gente morria, gente lá nas arquibancadas convertia pelo testemunho daqueles que estavam morrendo, nas arenas, nas cruzes, comidos por leões. Aí você pega lá Hebreus 11, olha o que diz Hebreus 11, só para a gente fechar, gente, é porque é interessante, e a gente vai entender do contexto bíblico das coisas. Hebreus 11 fala a respeito de fé, e sobre como é com fé que nós podemos agradar a Deus, não com sangue de bodes, nem de touros, que é o que vai tratar no capítulo 10, na sequência vai falar que nós agradamos a Deus é com fé. Mas olha aqui, que interessante como é que se encerra os heróis da fé, a partir do verso 32, o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gedeão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. E aí começa, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, ou seja, não aceitando serem libertos, negando o nome de Cristo, para obterem superior ressurreição.
Outros, por sua vez, passaram por prova de zombaria e açoites, algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada, andaram como peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Era essa a realidade. O mundo não era digno deles. Então, a igreja dos primeiros séculos foi uma igreja muito sofredora. Isso que a gente tem hoje, gente, é muito fácil ser crente hoje. É muito fácil ser crente. Perto do passado, nós temos um privilégio. Nós temos um privilégio e muitas vezes a gente rejeita esse privilégio. Não, sim, estou falando do nosso contexto. Não, perfeito. Estou falando assim, dentro desse nosso contexto, é muito fácil nós sermos crentes. É claro que existe uma igreja perseguida no mundo. Nós temos o mundo islâmico, nós temos o mundo budista, o pessoal acha que não. O mundo budista talvez seja pior do que o mundo islâmico, na perseguição aos cristãos. Nós temos as doutrinas, as ideologias políticas, especialmente o comunismo, a Coreia do Norte. É terminante proibido o cristianismo dentro da Coreia do Norte. Então não quer dizer que não haja perseguição hoje na igreja. Estou trazendo dentro do nosso contexto, tá? Para ficar claro, obrigado Paulo, é importante colocar isso. Dentro do nosso contexto, o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo, tá, irmãos? Isso são números, isso é fato. Às vezes a gente pensa que, porque os cristãos são isso, são aquilo, mas o cristianismo é a religião mais perseguida do mundo. Inclusive perseguida de forma branca, porque a gente tem perseguição aos cristãos no Brasil. Você não pode expressar sua fé, você não pode expressar sua opinião, você é patrulhado, se você expressar sua fé você é demitido, existe no meio do Brasil hoje isso. A gente age de uma forma sábia, equilibrando a vida com Cristo e a vida nesse contexto que a sua fé ela é completamente rejeitada. Mas eu coloco o contexto de não há um perigo iminente da morte no nosso contexto, das arenas, da ser tocha para iluminar Brasília à noite. Nós não estamos nesse contexto. Esse contexto era muito mais severo nos dias da igreja cristã primeva, da igreja nascente, cristã nascente. Mas obrigado, Paulo, é importante essa observação de que, claro, existe perseguição à igreja nos nossos dias, mas hoje, para nós, no Brasil, século 21, é mais fácil ser crente do que lá atrás. E mesmo assim, a gente trata com desleixo a nossa fé. As cartas trazem isso, olha, persevera, não abra mão da fé, não trate a fé como coisa qualquer. A gente vai ver, como eu falei, na última carta, olha, você acha que você é rico, você acha que você tem tudo, você acha que você não precisa de Deus? Na verdade, você é pobre, você é miserável, você é cego, você é nu, e tem uma outra lá, palavra, pobre, cego, não, é pobre, cego e nu, são essas três mesmo. Então você não tem o que você acha que você tem. Você não tem. E a gente, às vezes está bem, sabe, inchado com o nosso estilo de vida, com o nosso salário, com o carro zero na garagem, com o apartamento novo, com lazer completo, e a gente fica inchado com isso e acha que a gente não precisa de Deus. A gente precisa ser vigilante com relação a isso. A gente precisa ser sóbrio e olhar para o que de fato importa, para o que de fato interessa. As cartas do Apocalipse também mostram isso a respeito de nós, desse nosso pecado, de achar que temos tudo quando na verdade não temos nada. Mais alguma coisa, gente? Alguma consideração, alguma dúvida? É importante, essa questão do Brasil, é importante a gente lembrar da perseguição também aqui aos protestantes, né? Até o final do Império, início da República, o país era de religião católica, oficial do Estado, né?
E você não tinha entrada, né? Tanto que os primeiros protestantes que entraram através dos colégios, porque nem igrejas eles poderiam fazer, os presbiterianos e os luteranos, né? E depois, quando no início da República, o crescimento das igrejas foi a base de muita perseguição, né? Meu pai mesmo conta que nas cidades onde ele passou, você tinha uma perseguição religiosa católica muito grande, deles perseguirem os protestantes nas cidades, né? Apedrejando, cercarem, intimidando e fazerem várias coisas contra, né? E até hoje em algumas cidades do interior, onde a influência católica é muito grande, né? Aí já é uma perseguição mesmo cristãos, católicos e protestantes, né? Um fechamento muito grande e que de fato aconteceu. A gente vê isso no interior de Minas, a gente vê isso nos interiores do Nordeste, né? Pregadores jurados de morte, era muito comum, ainda é em alguns contextos, né? A influência do padre, muito grande, tem essa característica de perseguição, mas já vamos dizer assim, uma perseguição intracorpos, dentro do próprio cristianismo, né? Católicos perseguindo protestantes. Mais alguma coisa, gente? Não? Vamos orar então. Vamos encerrar esses momentos de estudo da palavra de Deus. Felipe, faz essa oração final, meu irmão, por favor. Ah, tá rouco? Tá ruim aí da voz? Rose, faz a oração final, minha irmã, por favor.